Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz e bem. Eu sou Emerson Bardelotti, esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, dia 28 de julho de 2025. Nós vamos começar uma série de reflexões sobre o mês da Bíblia, que traz como livro a Carta de São Paulo aos Romanos, tendo como texto base o livrinho de Carlos Mesters e Francisco Orofino, uma proposta libertadora, a Carta de Paulo à Comunidade de Roma, publicado pelo CEBI. Então, se você deseja acompanhar as nossas reflexões, você pode comprar o seu livrinho pedindo no site do CEBI, www.cebi.org.br. Tá? Pode pedir ou procurar num CEBI mais próximo de você aí na sua cidade. Todavia, antes de falar desse livro, eu vou estar usando a Bíblia das Edições Paulinas, que um dos organizadores da Bíblia foi o meu professor de Bíblia, Matias Grenze. Um abraço para o Matias. E vou indicar para vocês, além do texto base, que é esse, vou indicar para vocês alguns livros sobre Paulo e sobre a Carta aos Romanos. Também do CEBI, essa publicação aqui é muito boa. Paulo e suas cartas. Roteiro de reflexão 10 do CEBI. Muito, muito bacana. Padre José Bortolini, na época do ano paulino, escreveu esse Conheça o Apóstolo Paulo. Murphy O'Connor, A Antropologia Pastoral de Paulo, Tornar-se Humanos Juntos, da Paulus. É um livro maravilhoso. Da Paulus, Como Ler a Carta aos Romanos, o Evangelho é a força de Deus que salva. José Bortolini. As cartas de Paulo, Tiago, Pedro e Judas, com diversos autores, né? Maurício Carrez, Pierre Donier, Marcel Dumais, por aí vai. Paulo, agente de pastoral e semeador de comunidades, do Luiz Alexandre Solano Rossi e do Hildo Perondi. Eu estou, assim, entrelaçando livros populares com livros bem acadêmicos, tá? Esse acabou de sair pelas Paulinas e pela Paulus, Carta aos Romanos, A Revelação da Justiça de Deus, organizado pelo Manuel Gomes da Silva Filho e pela minha amiga querida irmã Zuleika Aparecida Silvano. Tá? Muito bom esse material. Esse é sensacional. Do John Dominique Crossan e do Jonathan L. Hitch, Em Busca de Paulo. Como o apóstolo de Jesus opôs o reino de Deus ao Império Romano. Das Paulinas. Sensacional. Do James Dunn, temos aqui Jesus, Paulo e os Evangelhos. Da Vozes. Autora Vozes. 2 livros do Jeremy Murphy O'Connor. Paulo de Tarso, História de um Apóstolo.
da Paulus e Edições Paulinas. Jerome Murphy O'Connor, terceira edição, já está indo esse aqui, da Loyola, somente da Loyola. Paulo, biografia crítica. E tenha sempre ao seu lado um dicionário bíblico. Esse saiu pela Paulus e tem um dicionário só sobre Paulo, que é muito, muito, muito bom. Tá? Eu não tenho ele aqui, mas eu conheço dicionário sobre Paulo. É uma capa meio roxinha. Muito bom aquele dicionário. Trabalha todo o conteúdo paulino. Então, gente, nós vamos começar hoje a nossa reflexão aqui no Paz e Bem, de toda segunda-feira, sobre a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Como já é tradição na Igreja Católica, todo mês de setembro, a Igreja Católica Apostólica Romana propõe para aprofundamento e estudo no mês da Bíblia um texto da Bíblia. Em 2025 será a carta de Paulo à comunidade de Roma e tem o lema: a esperança não decepciona. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Esse lema coloca-nos em sintonia com a proposta do ano santo jubilar da Igreja Católica Apostólica Romana, proclamado pelo Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, uma celebração que acontece a cada 25 anos. Então, a Carta à Comunidade de Roma, segundo o Frei Carlos Mestre e o Francisco Orofino, é o mais longo dos escritos paulinos. Quando pensávamos na palavra carta, ou quando pensamos na palavra carta, associamos a ideia de um escrito pessoal, curto e direto. Tal entendimento não vale para esta carta de Paulo, que com 16 capítulos é maior que o Evangelho de Marcos. Pela condição atual do escrito, sabemos que Paulo não escreveu tudo de uma única vez. Além de outras pessoas da equipe missionária, vemos que Paulo se valeu da ajuda de seu escrivão, Tércio. Romanos, capítulo 16, versículo 22. Nesse escrito, bem pensado e estruturado, Paulo desenvolve e aprofunda seu pensamento teológico, retomando o que já tinha escrito na carta aos Gálatas. Em Romanos, ele aprofunda sua reflexão teológica e doutrinária, fundamentando seus ensinamentos a partir dos problemas encontrados em seu ministério público, em seu ministério apostólico. Podemos dizer que a carta à comunidade de Roma, um dos últimos escritos de Paulo, contém a síntese de seu pensamento teológico. O resultado de seus ensinamentos, ela é fruto de sua caminhada pastoral, evangelizando as grandes cidades do Império Romano. Com essa longa carta, Paulo surge como o primeiro grande teólogo cristão. Em uma primeira visão, a carta à comunidade de Roma parece para nós um texto de difícil leitura. Os assuntos teológicos tratados nela nos parecem fora de época, escritos em uma linguagem rebuscada que não nos dizem mais nada. Por exemplo, que significado tem para nós essa mistura de assuntos tais como justificação pela fé, judaísmo,
predestinação, vivência da lei de Moisés ou a salvação pela graça em Jesus Cristo? Parecem assuntos teológicos já resolvidos. Ora, como veremos, a carta não trata apenas de questões teológicas, mas de muitas outras questões que influenciam diretamente na nossa vivência da fé em Cristo Jesus. Na verdade, a carta à comunidade de Roma já serviu de ponto de partida para grandes reformas na vida da Igreja de Cristo. Santo Agostinho, após a leitura desta carta, mudou radicalmente de vida. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, iniciou a reforma protestante baseando-se nas reflexões de Santo Agostinho sobre a carta. Que o estudo comunitário dessa carta desperte também em nós o vigor originário da vida e da missão das primeiras comunidades cristãs. Então, esse livrinho do Carlos Messers e do Francisco Rufino, ele tem uma introdução, essa que nós acabamos de fazer. Tem uma primeira parte, que é dividida em a situação que gerou a carta. Uma segunda parte, a divisão da carta. Uma terceira parte, 7 chaves de leitura, que são divididas em 3 partes. A situação que gerou a carta, a divisão da carta e 7 chaves de leitura. E uma segunda parte, com 15 círculos bíblicos sobre a carta do apóstolo Paulo à comunidade de Roma. Então será um tempo de estudo mesmo. Pegamos agora dessa segunda-feira, 28 de julho, e vamos passando por todas as segundas-feiras de agosto, 4, 11, 18, 25, até adentrarmos no mês da Bíblia, no mês de setembro. Quero vocês comigo nesse estudo que nós começamos hoje. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. Na medida do possível, eu vou tentar respondê-las. Desde já agradeço ao CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, ao Carlos Messers, ao Francisco Rufino, por esse maravilhoso livro que tenho em minhas mãos. E como é um estudo sobre a carta aos Romanos, nós vamos iniciá-la cantando o Quem nos separará. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será?
Que maravilha! Então a gente inicia com a situação que gerou a carta. Paulo escreveu a carta aos Romanos, ou à comunidade de Roma, quando estava em Corinto, entre os anos 55 e 57 da nossa era comum. Ele preparava-se para empreender sua viagem a Jerusalém e levar a coleta que tinha incentivado junto às igrejas da Ásia, da Macedônia e da Acaia, em favor da comunidade mãe de Jerusalém. Confira Romanos 15, versículo 22 a 29. Paulo, eis um grande detalhe, tá, gente? Paulo nunca havia estado em Roma, mas conhecia bastante gente de lá, como podemos conferir em Romanos, capítulo 16, versículos de 1 a 16. Com a carta, provavelmente ele preparava o caminho para uma futura visita à cidade, com o intuito de fazer uma escala em sua tão sonhada viagem para a Espanha. Romanos 15, versículos 23 e 24. A Espanha, naquela época, era considerada os confins do mundo. Dessa forma, Paulo queria ser fiel ao mandato recebido de pregar a palavra até os confins da terra, como está no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Preparar o terreno com uma carta tão longa e com temas doutrinários tão variados demonstra que Paulo esperava encontrar dificuldades nas igrejas de Roma. Provavelmente, naquele tempo, as posições doutrinárias de Paulo, contidas na carta aos Gálatas, já eram do conhecimento das outras comunidades, pois havia muito diálogo entre as igrejas e as notícias espalhavam-se rapidamente. Atos 21, versículo 21, Romanos 15, versículo 31. E não faltava quem fizesse inúmeras fofocas a respeito do trabalho de Paulo, bem como de sua postura contrária aos costumes judaicos. De fato, Paulo opunha-se firmemente à observância da lei de Moisés. Gálatas 2, versículo 4. A reação dos cristãos judaizantes foi intensa e muitos espalhavam que Paulo era um renegado do judaísmo e das tradições dos antigos, e que ele pregava o abandono aos ensinamentos da lei de Deus. Diante dessas graves acusações, é possível que a intenção de Paulo fosse registrar por escrito seu pensamento teológico a respeito da ação gratuita de Deus e da observância da lei como caminho de salvação. Podemos perceber isso na parte principal da carta, Romanos 1, versículo 16 até o capítulo 8, versículo 39. Nela não há referência a Roma ou a outra comunidade. É, na verdade, um escrito independente que pode ter qualquer comunidade como de destinatário. Até mesmo nós hoje em dia. O que pode ter acontecido
é que Paulo, já pensando em passar por Roma, reúne vários escritos em uma única carta e os envia para as comunidades em Roma, através de Febe, uma mulher diaconisa da igreja de Cencreia. Romanos 16, versículo 1. Febe, diaconisa. Sabemos que a comunidade cristã em Roma não foi fundada pela equipe missionária de Paulo. Assim, ele não teria ali amigas, amigos, pessoas conhecidas com quem contar em busca de apoio. A igreja em Roma era bem mais antiga e certamente tinha surgido em meio à grande comunidade dos judeus em Roma. Por volta do ano 49, o imperador Cláudio baixou um decreto expulsando os judeus de Roma. Por causa desse decreto, o casal de judeus cristãos, Priscila e Áquila, fugiu de Roma e refugiou-se em Corinto, como nos diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 2 a 3. A igreja em Roma era formada, em maioria, por pessoas judias cristãs, com poucas adesões de cristãos vindos do paganismo. Um ambiente hostil a Paulo, sem dúvida nenhuma. Talvez porque seus ensinamentos na carta aos Gálatas estivessem causando tantos problemas com pessoas cristãs vindas do judaísmo, Paulo faz uma revisão de suas ideias, explicando-as e comentando-as em mais detalhes e de uma maneira mais sistemática. Em alguns pontos, ele faz uma revisão da linguagem mais agressiva que empregou na carta aos Gálatas, retomando o escrito de uma maneira mais atenuada na carta à comunidade de Roma, de modo que o conteúdo principal desta última, Romanos 1, versículo 16 a 8, versículo 39, é a mesma doutrina contida na carta aos Gálatas, apresentada de uma forma corrigida, ampliada e melhorada. Basta comparar Gálatas 3, 19 a 22, com Romanos 3, versículo 20, depois capítulo 7, versículo 7 a 13, ou Gálatas 5, versículos 12 a 21, com Romanos 8, versículos 5 a 13. O pensamento, gente, é o mesmo. É o mesmo. Mas o texto em Romanos está mais claro. Mais claro e ameno. Paulo também não repete as duras expressões contidas em Gálatas. Confira lá, Gálatas 5, versículos 12. A carta à comunidade de Roma, porém, não se resume a uma reinterpretação de Gálatas. Nela, Paulo acrescenta uma reflexão sobre o destino dos judeus diante do mistério do Cristo. Romanos 9 a 11. Ele escreve também uma série de exortações pastorais aos membros da igreja em Roma, mostrando que estava bem por dentro dos problemas daquelas comunidades. Romanos, capítulos 12 a 16. Então, gente, essa foi uma situação que gerou a carta. Paulo queria conhecer Roma, mas nunca havia estado em Roma. Quando esteve em Roma, estava preso. Não foi como missionário, foi como encarcerado. Divisão da carta.
Nós temos, a carta é dividida assim, uma introdução, Romanos 1, de 1 a 15. Dentro dessa introdução você tem Romanos 1, de 1 a 7, que é a saudação de Paulo. Depois Romanos 1, de 8 a 15, que é a oração introdutória de ação de graças. Quer ver? A oração introdutória de ação de graças. 1, de 8 a 15. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, por causa de todos vós, uma vez que vossa fé é proclamada no mundo inteiro. Deus, a quem presto culto em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que, sem cessar, faço memória de vós. Sempre em minhas orações, peço que, se for conforme a vontade de Deus, se apresente a mim uma boa ocasião para ir ter convosco, pois gostaria muito de ver-vos, a fim de partilhar convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Ou melhor, para que, estando convosco, nos encorajemos mutuamente, mediante a fé vossa e minha. Não quero que ignoreis, irmãos, que diversas vezes planejei ir ter convosco a fim de obter algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações. Mas até agora foi impedido. Sou devedor a gregos e bárbaros, a sábios e a ignorantes. Assim, no que depende de mim, estou pronto para também a vós anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Lindo, né? Depois vem a parte teológica da carta. Romanos 1, versículos 16 até o capítulo 11, versículo 36. Então você tem Romanos 1, versículo 16 a 17, o enunciado do assunto a ser tratado na carta. Romanos 1, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 25, a revelação da justiça de Deus. Romanos 5, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 39, a vida nova dos justificados pela fé. E Romanos 9, versículo 1 a 11, depois, Romanos capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36. 9, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36. A situação dos filhos e filhas de Deus após a vinda de Cristo. 3. Parte pastoral. Pega toda ali, Romanos 12, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. E fica assim dividida. Romanos 12, de 1 a 21, culto espiritual e comunhão fraterna. Romanos 13, versículos 1 a 7, comportamento diante das autoridades do império. Romanos 13, versículo 8 até o versículo 14, o amor na vida da comunidade. Romanos 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13, o amor aos pobres. E a última parte dessa divisão da carta são as saudações finais. Romanos 15, versículo 14 até o capítulo 16, versículo 27. E aí ela está dividida em Romanos 15, 14 a 21, onde Paulo defende seu ministério. Romanos 15, de 22 a 23, projetos de futuras viagens. Romanos 16, versículo 1 até o versículo 16, saudações para as pessoas conhecidas. Romanos 16, versículo 17 a 20, advertências para a comunidade. Romanos 16, versículo 21 a 23, saudações da equipe missionária de Paulo. E por fim, Romanos 17,
16, versículo 25 a 27, uma glorificação final. Então, hoje nós falamos da introdução da carta, falamos da situação que gerou a carta e falamos da divisão da carta. Na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, nós falaremos sobre as 7 chaves de leitura para se entender a carta de São Paulo aos Romanos. Gente querida, gente amada, um grande beijo, um grande abraço, paz e bem. E vamos juntos nesse estudo da carta de São Paulo aos Romanos, porque a esperança não decepciona. Vida longa e próspera.